Eu sempre fico esperando as quartas-feiras à noite para ver vocês novamente. Esta noite vamos ter comunhão na mensagem 6. Eu quero falar que nós precisamos desenvolver um hábito de fazer orações curtas a respeito desses pontos. No final do ministério do irmão Lee, ele enfatizou essa questão de fazer orações curtas sobre os pontos que o Senhor nos introduza na realidade através de orações curtas. O título desta mensagem é Desfrutar. Que tal desfrutar as riquezas insondáveis de Cristo por meio da oração e anunciar as riquezas insondáveis de Cristo pelo ministério da palavra? Queremos ser aqueles que desfrutam e queremos ser aqueles que anunciam. Temos essas palavras oração, ministério da palavra, que vem de Atos 6:4. O apóstolo disse, quanto a nós continuaremos perseverando e no ministério da palavra, perseveraremos. E é por meio da oração que desfrutamos as riquezas insondáveis de Cristo. E pelo ministério da palavra, anunciamos as riquezas insondáveis de Cristo. Nesse título, vemos, por um lado, que precisamos receber o dispensar divino em nós, desfrutando-o. Por outro lado, precisamos fluir aquilo que recebemos do dispensar divino, fluir essas riquezas insondáveis de Cristo para os outros pelo ministério da palavra. Tomamos Paulo como nosso exemplo para que nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Oração e ministério da palavra. Você pode escrever num cartão de visita, oração e ministério da palavra, e põe o seu nome no cartão. Isso é economia de Deus. Estamos falando de expressar no nosso viver a economia eterna de Deus. O que é viver a economia eterna de Deus? É viver no dispensar divino, oculto para os outros. E temos um livro pequeno de mensagens que o irmão lhe deu, cujo título é Caráter. No último capítulo, eu diria que o último capítulo é a culminação de todos aqueles capítulos anteriores. No último capítulo, o irmão Lee disse algo simples. Ele falou, precisamos ser aqueles que sempre lidam com o Senhor. Mas qual é o propósito disso? Precisamos, número 1, contatar Deus. Número 2, contatar as pessoas. Não é economia de Deus isso? Temos de contatar Deus diariamente, ser infundidos com Deus. Você é infundido com Deus em Cristo, como o Espírito, com todas as suas riquezas insondáveis. Então você contata as pessoas e dispensa as próprias riquezas que foram dispensadas a você. E você se torna um bom despenseiro da graça variada de Deus, da multiforme graça de Deus. A palavra economia de Deus vem da palavra grega oikonomia. Oiko significa casa, nomos significa lei ou administração. Então, a economia eterna de Deus é sua administração familiar de dispensar-se ao seu povo escolhido para transformá-los, glorificá-los, edificá-los como o corpo de Cristo e prepará-los para ser a noiva de Cristo, até que por fim estejamos unidos, mesclados e incorporados com o Deus triuno insondável rico. Nós e Ele nos tornamos a Nova Jerusalém. Isso é maravilhoso. Mas é impressionante, santos, que nós estamos falando de coisas profundas aqui, mas experimentar a economia de Deus é uma questão de contatar Deus e contatar as pessoas. Precisamos compreender que Cristo já venceu na cruz, através da sua ressurreição e ascensão. Ele é vitorioso.
Portanto, precisamos permanecer num lugar de vitória, precisamos expor essa vitória. De que maneira fazemos isso? Vivendo em vitória sobre o Cristo, tudo que Cristo realizou, contatando Deus e contatando as pessoas. Eu queria mencionar essas duas coisas. Vamos ver agora o algarismo romano 1, que diz, Paulo diz, em Efésios 3:8, a mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, como o Evangelho. Santos, que Evangelho! Nosso Evangelho são as riquezas insondáveis de Cristo. Precisamos experimentar, desfrutar e expressar essas coisas. São para serem experimentadas, desfrutadas e expressar Cristo. No próximo treinamento, vamos ver a parte 3 disso, indo de Filipenses até as epístolas de João. Então, vamos ter um quarto treinamento, a parte 4, que será apenas no livro de Apocalipse, sobre experimentar, desfrutar e expressar Cristo no livro de Apocalipse. Então, orem por isso. Ok, agora experimentamos, desfrutamos, expressamos as riquezas insondáveis de Cristo para a edificação do corpo de Cristo como a plenitude de Cristo, tornando-se a plenitude de Deus. A plenitude de Cristo está no final de Efésios 1, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude de Deus está próximo ao fim de Efésios 3, somos enchidos até toda a plenitude de Deus. É por isso que precisamos fazer essas duas orações. Em Efésios 1 é uma oração por revelação, em Efésios 3 é uma oração para experimentarmos, desfrutarmos e expressarmos Cristo como a corporificação, realidade e centro da Trindade Divina. Essas duas orações precisam estar sempre conosco. Temos um livrete cujo título é, acho que eu já compartilhei isso antes, é A Maneira para Edificar a Igreja. Você pode pensar, qual é a maneira de edificar a igreja? Então, leia esse livreto. A maneira de edificar a igreja é mediante oração de Efésios 3, 14 a 21, é a maneira de edificar a igreja. Então, irmãos, eu encorajo vocês, eu me encorajo a mim mesmo, dizer ao Senhor, Senhor, pela tua misericórdia, eu não consigo fazer isso por mim mesmo, mas pela tua misericórdia, Senhor, faz com que a lei do Espírito da vida em mim me faça edificar um hábito de fazer essa oração de Efésios 3, para que eu seja um contigo para edificar a igreja. Em Efésios 3, Paulo diz, por esta causa dobro os meus joelhos ao Pai, de quem toda a família no céu sobre a terra recebe o nome, para que, segundo a palavra para que, aparece 4 vezes, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com a dinamite divina, com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Isso deve estar tão forte em nós que nós precisamos isso como uma dinamite divina no nosso homem interior. Precisamos ser fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E o versículo 17 começa novamente, para quê? Para que Cristo habite no vosso coração pela fé. E agora vem outro para quê? Para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor, sejais plenamente... Vocês devem estar cheios de força, para quê? Para aprender, para ver, para agarrar com todos os santos qual é
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, essas são as dimensões de Cristo. Retoricamente, você pode perguntar quão comprido é o comprimento, quão larga é a largura, quão alta é a altura e quão profundo é a profundidade. Mas, ao conhecer esse rico, insondavelmente rico, esse Cristo insondavelmente rico com todos os santos, e conhecer o amor de Cristo, nós podemos conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Explique para mim. Se você falar, irmão, explica isso para mim, eu diria, eu não sei explicar. Algum já compartilhou isso uma vez, eu acho que foi o Rick, e eu lembro que o irmão Lee falou, o irmão Watmani disse isso. E o Rick, eu mostrei para ele que um cooperador disse para o irmão Lee que o irmão Watmani compartilhou isso com ele. E o que o irmão Watmani compartilhou com ele é, se você quiser ser um bom cooperador, aprenda a dizer, eu não sei. Que tal? Nós não somos o homem que responde à Bíblia. Estamos falando de Deus aqui. Se você sabe tudo, todas as coisas, você deve ser Deus. Então, o amor de Deus que excede todo o entendimento, não podemos explicar, mas podemos experimentar. O oceano não foi plenamente explorado, mas você pode conhecê-lo de alguma maneira. Mas não mergulhar lá no fundo. Algumas pessoas mergulham lá no fundo, eu não vou lá. Bom, o versículo 19, e conhecer o amor que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até toda a plenitude de Deus. Você tem as riquezas de Cristo, tem a plenitude de Cristo, tem as riquezas da sua glória e tem a plenitude de Deus. Qual é a diferença entre as riquezas e a plenitude? A plenitude, quando... Eu vou tentar falar segundo o ministério. Eu estou citando o irmão Lee aqui. Ele disse: eu vejo pessoas que vão para o Extremo Oriente e eles comem muita comida chinesa ou comida japonesa e não tem tanta plenitude ali. Mas traz essas pessoas para os Estados Unidos, eles comem as riquezas dos Estados Unidos e se tornam a plenitude dos Estados Unidos. Infelizmente, eu posso falar que eu sou, mas há muitas riquezas na América. Você não tem que se preocupar com o colesterol na esfera divina e mística. Você pode beber o leite da palavra e comer a manteiga celestial, o mel celestial. Então diz, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, precisamos pedir uns para os outros, para uns pelos outros, pedir pela igreja, ou tudo quanto pedimos ou pensamos, não apenas tudo quanto pedimos, mas até o que pensamos, que tal isso? Pensa, eu quero ser um vencedor. O Senhor diz, bem, você quer ser um vencedor? Eu vou fazer infinitamente mais do que tudo quanto você está pensando. Isso é glorioso. E diz, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja. Temos essas dimensões de Cristo, que são a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Essas são as dimensões de um cubo.
No Antigo Testamento, o Santo dos Santos e o tabernáculo. No tabernáculo e no templo tem as dimensões de um cubo. Se você ler o estudo Vida de Efésios, o irmão compartilha que precisamos ter a experiência cúbica de Cristo. Ele usa essa expressão. Ele diz: se não estivermos na vida do corpo, podemos ser pessoas lineares. Ele deu alguns exemplos sérios. Havia uma irmã que jejuava e orava. Precisamos jejuar e orar às vezes. Mas o irmão disse que, irmã, você precisa comer algo. Os irmãos falaram para ela, agora você tem que comer água. Ela já estava jejuando há muito tempo, não ouviu os irmãos e acabou morrendo. Ela era uma pessoa linear. Outros amam o Evangelho, graças ao Senhor pelo Evangelho. Mas a igreja só pensa em Evangelho, e daqui a pouco não está mais apacentando o Evangelho, apacentar, oração. Então, é um cubo. Você está totalmente equilibrado, ninguém pode te abalar. E o Santo dos Santos é um cubo. Então, precisamos da experiência cúbica de Cristo. E, por fim, nos tornemos o Santo dos Santos coletivo nesse universo. A Nova Jerusalém é um cubo espetacular. Vocês sabem disso, né? Veja, as dimensões da Nova Jerusalém, ela é um cubo. E seremos parte desse cubo pela eternidade. Uma boa figura disso, se você vir as notas de rodapé, no treinamento de presbíteros e irmãos responsáveis neste final de semana passado, eu não sei como que eu falei para eles, mas eu lembro que eu perguntei, irmãos, vocês amam a versão restauração? Eles falaram, sim, nós amamos. Eu falei, vocês realmente amam a versão restauração? Sim, amém, irmão Ed. Veja, nós ainda não descobrimos todas as riquezas nas notas de rodapé da versão restauração. Você sabe todas as notas? Romanos 5:8 é o cerne da Bíblia. Aquela é a última sentença de Romanos 5:14, nota 1. Eu e o Ron vimos isso muitas vezes, e vocês também. Mas, se eu perguntasse a vocês, irmãos, qual é o cerne da Bíblia? Vocês diriam Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, que é correto. Mas que 4 capítulos podem ser considerados o cerne da Bíblia? Eu não poderia responder isso antes de ter lido aquilo. Deus, quando li aquilo, brilhou como um laser no meu coração. E vimos que Romanos diz capítulos 5-8 podem ser considerados o cerne da Bíblia. Eu amo Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Eu vou perguntar a vocês, vocês não amam as notas de rodapé na versão restauração? Quero que vocês apreciem elas. Eu dei um testemunho aos irmãos de que, talvez no primeiro mês, depois que eu vim para cá, eu estava lendo uma mensagem para o irmão Lee, era um sábado. O irmão Lee me chamou na casa dele e falou, Ed, eu quero fazer mais algum trabalho naquela mensagem que você leu para mim ontem. Eu falei, ok, irmão Lee. Então eu fui para o local de reunião, na Ball Road. Estava tudo trancado lá, tudo trancado. Eu chamei a irmã Vicky, louvado seja o Senhor pela irmã Vicky, se você não a conhece. O Bob Denker pode apresentar para você, ela está aqui, Bob, Vicky, a irmã Vicky. Bem, desculpa. Os santos são todos preciosos. A irmã Vicky tinha a chave do local de reuniões da Ball Road. Então, ela abriu o meu escritório, eu entrei lá, peguei a mensagem e fui para a casa do irmão Lee. Sentei ali, ele estava na escrivaninha dele. Comecei a ler um pouco da mensagem e ele parou. Ele falou, Ed, deixa eu mostrar algo para você.
ele disse, deixe-me mostrar a vocês como eu fazia a contabilidade quando eu era contador. Ele abriu a gaveta dele e puxou um ábaco dali. Sabe o que é um ábaco? É um aparelhinho com umas bolinhas. Eu não faço ideia como operar um ábaco, mas ele mostrou para mim. Ele falou, é assim que eu fazia as contas em contabilidade. Você sabe usar um ábaco? Eu não sei. O irmão lhe mostrou isso para mim. E ele me mostrou diversas coisas para mostrar o caráter dele. Aí ele falou, é assim que eu editava o ministério. Ele puxou uma tesoura e cola, um tubo de cola e uma tesoura e falou, é assim que eu faço, eu corto e colo, cut and paste. E aí ele tinha uma pilha de Bíblias na mesa, sobre a mesa dele. Eram todas Bíblias em chinês. E eu diria, bem-aventurados aqueles que sabem chinês, porque eu amo o ministério em chinês. Nós temos agora tudo em inglês, foi tudo traduzido, graças ao Senhor por isso. Bem, eu comecei a ver aquela Bíblia em chinês e havia muitas notas naquela Bíblia em chinês. O chinês é uma língua impressionante e bela, para mim, a escrita, eu diria. Para você escrever em chinês, você tem que ser um artista para fazer aqueles desenhos. Eu acho que em chinês, quando você escreve a palavra arte, quando você escreve arca em chinês, tem 2 linhas e tal, e tem um símbolo ali que simboliza 8 pessoas, certo? Onde que os chineses, da onde eles tiraram aquela palavra, arca? É divino. Essa é a arca, 8 pessoas numa arca. Até para aprender a escrever chinês é impressionante para mim. E então, ele falou, irmão Ed, veja a próxima Bíblia. Essa aqui foi a minha primeira Bíblia em inglês. Era uma Bíblia de 1901, American Standard Version. Era a melhor versão que existia naquela época. ASV 1901. Então o irmão Lee falou, Ed, abra essa Bíblia, você verá. Ele falou, eu escrevi muitas notas. Aí ele começou a ler algumas notas para mim. Aí abriu a Bíblia. A caligrafia do irmão Lee era bonita, muito bonita. A minha caligrafia é como se fosse uma pegada de galinha comparado com a dele. Ele tinha um cursivo, uma caligrafia. Hoje em dia não se faz mais caligrafia cursiva, certo? Eu não sei, mas a caligrafia do irmão Lee era muito bonita e havia notas por toda parte naquela Bíblia dele. E ele tinha citações de A.B. Simpson e J. Gordon. E no Evangelho de João, ele falou, irmão Ed, leia alguma coisa que eu escrevi no Evangelho de João. Aí eu li para ele. Eu estava lendo isso para ele. Ele falou, irmão Ed, não é maravilhoso isso? Eu falei, sim, irmão Lee. É realmente maravilhoso. Aí eu fui para Efésios. Ele falou, lê alguma coisa aí em Efésios. Ele falou, que maravilha. E por fim eu percebi que ele queria que eu compreendesse isso, que eu percebesse. E no fim eu percebi, eu disse, irmão Lee, eu percebo que todas essas notas que você anotou na Bíblia, na versão restauração, é o extrato de todas aquelas notas durante todos aqueles anos. O que temos em nossas mãos, irmãos, não pensem que vocês já conhecem aquilo, levou anos e anos de labor no Senhor. E
Bem, eu me senti privilegiado. Muitos de nós já vimos aquela Bíblia, mas não devemos achar que sabemos tudo. Se olharmos em Efésios 3, fala da nota de rodapé, que fomos fortalecidos segundo a riqueza da sua glória, certo? Quando chega no final da oração, ele diz: a ele seja a glória na igreja. Fomos fortalecidos com as riquezas da sua glória, e as riquezas da sua glória são dispensadas a nós, e a sua glória está na igreja, que é a expressão de Deus. O que o irmão lhe fala, veja a nota de rodapé. Ele usa Isaac e Rebeca como exemplo. Isaac tipifica Cristo e Rebeca tipifica a igreja. Em Gênesis 24 temos Abraão, que simboliza Deus Pai. Tem o servo de Abraão, que simboliza Deus Espírito. E aí você tem Isaac, que simboliza Deus Filho. E aí tem Rebeca, que simboliza a igreja. O que o Deus triuno está fazendo nesse universo? Ele quer nos ganhar para sermos a noiva de Cristo. Então, aquele servo, em Gênesis 24, tem todo aquele... Isso aí está tudo registrado ali. Por fim, o servo de Abraão, ele encontra a Rebeca, falou: oh, é ela é para Isaac. E o que ele faz? Ele tinha muitas riquezas de Isaac consigo. Então, ele dá as riquezas de Isaac para o embelezamento dela, para ela ser embelezada com a riqueza de Isaac. E então, por fim, isso demorou um pouco. O servo teve que ser muito paciente. E, por fim, Deus liberou Rebeca, ele levou Rebeca de volta para Isaac. Então, toda a riqueza que embelezou Rebeca, Rebeca foi embelezada com as riquezas de Cristo, toda a riqueza que embelezou Rebeca voltou para Isaac, com a Rebeca, para a glorificação do Isaac. O Pai, o Filho, o Espírito e a noiva, em Gênesis 24. Eu poderia, se eu não tivesse o ministério, eu poderia ler a Bíblia, eu jamais diria isso. Veja, vocês se lembram de Filipe quando encontrou o eunuco etíope? Aquele eunuco etíope estava na sua carruagem. Era como um palanquim, porque o Senhor disse para Filipe: vai ali e junta-se a essa carruagem. Ele ouviu o eunuco lendo. Ele estava lendo o livro de Isaías, talvez tivesse ali alguns pergaminhos, não sei. E o Filipe disse para ele: você entende o que está lendo? A razão que eu digo isso é que o eunuco talvez estivesse num palanquim. Ele falou para o eunuco: sobe aqui, vem aqui estar comigo. Ele falou: você entende o que está lendo? Quando você lia a Bíblia antigamente, você entendia o que lia? Quando eu lia Ezequiel 1, parecia que eu estava lendo algo fora do espaço, uma roda dentro de outra roda, fogo, o que é isso? Como que eu posso entender isso? Então o eunuco falou: como eu posso entender se ninguém me explicar? O ministério é um guia orgânico, divino e místico para nós, que nos traz o significado intrínseco da Bíblia para liberar as riquezas da Bíblia em nós. Ele não substitui a Bíblia, ele nos introduz no significado intrínseco da Bíblia, nos introduz nas riquezas da Bíblia, nos introduz na visão da Bíblia e torna aquilo que está na Bíblia nossa experiência e desfrute. Então, eu gosto do que o eunuco disse. Ele falou: como eu posso entender se alguém não me orientar?
aquele eunuco etíope não era uma pessoa sem importância. Ele era responsável por todo o tesouro da rainha da Etiópia. Ela era rica e ele cuidava de todo o tesouro dela. Ele era como um gerente financeiro, um diretor financeiro hoje. Ele gerenciava todas as riquezas da Etiópia. E sabe o que o Filipe fez? O eunuco fez uma pergunta para ele no livro de Isaías. Ele perguntou: o que eles estão falando aqui? E o Filipe disse o seguinte: a Bíblia diz que Filipe começou, a partir daquela parte da Bíblia, daquela escritura, anunciou o evangelho para o eunuco. Falei: eu não quero... Como é que eu vou pregar o evangelho? Isso é bíblico. E o Filipe começou onde o eunuco estava lendo a Bíblia e pregou o evangelho ao eunuco naquela própria passagem bíblica de Isaías. Aquele relato é maravilhoso. Por fim, eles continuaram andando e o eunuco fala: Filipe, veja a água ali. O que me impede de ser batizado? Como é que ele falou isso? Como que ele sabia? Como que o eunuco sabia do batismo? O Filipe deve ter falado para ele do batismo. Então, ele disse algo para o eunuco crer em Cristo, que ele deve ter falado algo sobre ser batizado em Cristo. Então, ele disse: veja, aí a água que me impede de ser batizado. Então, eles desceram a água e saíram da água. Isso nos mostra que você entra na água e sai da água. Filipe não pegou um pouquinho daquela água e espirrou nele, espargiu. Não, colocou ele dentro, afundou ele na água e ele saiu da água. Morte e ressurreição. É maravilhoso. Bem, agora vamos ver o algarismo romano 2. Quando cremos e fomos batizados em Cristo. Santos, vocês já creram em Cristo? Vocês foram batizados em Cristo? Se vocês não foram, procura algum irmão aqui para que eles batizem você em Cristo. Nós fomos batizados em Cristo, fomos enxertados em Cristo. Assim, santos, nós, crentes, estamos em Cristo. Onde nós estamos? Estamos em Cristo. Eu não sei como você fala no grego, é em Cristo. Em Cristo. Está correto? Eu não faço ideia, mas você ensina grego, não é, Joel? Eu falei correto, irmãos? Em Cristo. Então, onde você está? Em Cristo. O símbolo do Living Stream Ministry é um símbolo grego que diz em Cristo. Essas palavras são grandiosas. O irmão Lee, por que ele fez aquele símbolo do Living Stream em Cristo? Em Cristo. Vamos prosseguir. Esse é um em todo inclusivo. Se você está em Cristo, você tem tudo. Você tem tudo, ok? Eu estava dizendo aos irmãos antes da reunião, uma vez eu fui a Tóquio e ali havia um amado irmão, um idoso, o irmão Tanada. Eu espero que ele ainda esteja conosco e esteja assistindo isso. Ele é um irmão amável. Ele falou: irmão Ed, eu vou falar uma coisa para você. A primeira vez que eu encontrei o irmão Lee, ele me falou: irmão Tanada, lembre duas palavras apenas: em Cristo. Em Cristo. Ele falou isso para o irmão Tanada várias vezes, então o irmão Tanada falou: Ed, não se esqueça, em Cristo, em Cristo.
Santos, nós estamos em Cristo. Então, veja, essa é uma linha de um hino de A.B. Simpson. Tudo está em Cristo e Cristo tudo é. Vamos falar juntos. Tudo está em Cristo e Cristo tudo é. Se você ler todo o Novo Testamento, o termo, a expressão em Cristo, no Senhor Jesus, com algumas variantes, é falada mais ou menos 200 vezes. 200, em Cristo Jesus, em Cristo, no Senhor. Nós fomos enxertados nele. Letra A. Vocês não estão gratos por estar em Cristo, santos? Não aceitem a mentira. Esqueça de como você está se sentindo. Eu me sinto derrubado, eu me sinto... o irmão Ed está olhando para mim. O que ele vai falar? Eu não estou inspirado. Ouça, você está em Cristo. Não é algo para sorrir? Ok. Agora, deixe-me prosseguir. Letra A. Deus nos pôs em Cristo. 1 Coríntios 1,30 fala... Mas por ele vós estáis em Cristo Jesus. Por ele vós estáis em. Vós estáis em. Nós estamos em, santos. E é dele, é da parte de Deus, é por ele que estamos em Cristo Jesus. Por estarmos em Cristo Jesus, Deus tornou Cristo para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Poderia dar uma mensagem inteira só sobre isso. Deus nos pôs em Cristo, e quando estamos em Cristo, nós recebemos a vida de Cristo e nos tornamos parte de Cristo, e tudo que está em Cristo torna-se nosso. Não é maravilhoso isso? Eu vou usar esse exemplo. Eu agradeço vocês terem me ajudado a subir aqui. Ouçam, no Salmo 17:8, o Senhor disse: eu vou te guardar como a pupila dos meus olhos. Pensem nisso. A pupila, imagine, Deus, a pupila dos olhos de Deus. E eu demonstrei, foi você, irmão, que eu chamei aqui? Quem foi? Foi você, irmão? Ok, louvado seja o Senhor. E eu não vou trazer você aqui de novo, mas veja, se alguém tentar tocar a pupila dos seus olhos, imediatamente você reage. Você pode ser um multibilionário tentando fazer isso aí, você não vai deixar ele tocar na pupila. Não, você não toca a pupila dos meus olhos. Ele vai guardar você como a pupila dos seus olhos. Santos, nós somos membros de Cristo e podemos dizer que os dedos, todos os membros, coletivamente, nós somos a pupila dos olhos do Deus triuno. Que há de mais precioso com isso? Salmo 17:8 e também Zacarias 2:8. Deus nos pôs em Cristo. Deus nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo. Ele nos agraciou em Cristo, ou seja, no amado. Em Efésios 1:6, Paulo disse: para o louvor da glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. É impressionante, santos. Fala que ele nos agraciou com a sua graça, com a qual ele nos agraciou. Ele nos agraciou com o quê? Com a sua graça. E ele fez isso no amado. Porque estamos em Cristo, estamos no amado. Estamos no amado. Para Deus Pai, Cristo é o seu amado. Em Mateus 3,17, depois do Senhor ter sido batizado, ele disse, o Deus disse, este é o meu filho, o amado. E em Mateus 17:5 ele falou
Este é o meu filho, no qual eu tenho todo o meu prazer. Eu gosto de Mateus 17:5. Há diversas versões ali do Monte da Transfiguração. Uma está em Marcos 9. Marcos 9 diz o seguinte. Eu vou ler Marcos 9:7 para vocês. Pedro e os apóstolos estavam com medo porque veio uma grande nuvem e os cobriu. Essa nuvem os cobriu e, por fim, ela se dissipou, ela desapareceu. E veja o que Marcos 9:7 fala. E veio uma nuvem que os cobriu e da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho, o amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Os outros evangelhos falam somente Jesus, somente Jesus. Somente Jesus. Por que você está no treinamento? Somente Jesus, senão só Jesus com eles. E santos, porque estamos em Cristo, estamos no amado. E porque estamos no amado, o Filho amado do Pai, o Pai nos tornou objeto do seu favor, prazer e deleite, porque estamos em Cristo o amado. Letra B. A fim de nós, como a oliveira brava, sermos enxertados em Cristo como a oliveira cultivada, precisamos morrer, e ele também precisou morrer. Nós éramos uma oliveira brava, ele é a oliveira cultivada. Como que nós entramos nessa oliveira cultivada? Nós tínhamos que morrer e ele também teve que morrer. O que significa? O que queremos falar com isso? Ok. Eu vou ler primeiro Romanos 11:24. Pois se foste cortado daqui por natureza é oliveira brava, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada. Santo, ser cortado é ser crucificado. Fomos crucificados com Cristo. Quando fomos crucificados com Ele, fomos cortados de tudo que é de Adão. Fomos cortados da oliveira brava e fomos enxertados contrariamente à natureza. O que significa essas palavras contrária à natureza? Significa contra o ego. Tudo em Cristo é contra o seu ego. Romanos 11:17 fala que sendo oliveira brava foste enxertado e nos tornamos coparticipantes da raiz da seiva abundante da oliveira. Cristo tornou-se carne para ser o descendente de Davi e o ramo de Davi, a fim de sermos enxertados nele. Ele se tornou igual a nós, para que ele e nós pudéssemos ser enxertados. Não é maravilhoso? Como podemos ser enxertados? Porque fomos feitos à sua imagem? Podemos ser enxertados nele? Se você ver Isaías 4:2, eu não tenho esse versículo aqui, mas você vai ver que ele é o renovo do Senhor, o renovo de Jeová, ele é o fruto da terra. O que significa isso? Quando Deus tornou-se homem, quando ele foi gerado no ventre de Maria e saiu do ventre de Maria como um homem-deus, ele foi um novo desenvolvimento de Deus, Jeová. Um novo desenvolvimento. Deus jamais havia se revestido da humanidade. Então, quando Deus se revestiu da humanidade, isso é um novo desenvolvimento do Deus, Jeová. E esse novo desenvolvimento significa o quê? Que Deus, Jeová, ramificou-se a sua divindade
na humanidade. É um desenvolvimento novo em folha. 2. Cristo foi cortado quando morreu na cruz para que pudéssemos ser enxertados nele e unidos a ele. Uma vez que fomos crucificados com Cristo, também fomos cortados na cruz, porque foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quando você vê Gálatas 2:20, é maravilhoso. Leia as notas ali. Há dois eus nesse versículo. Ele fala: estou crucificado com Cristo. Esse é o velho eu, terminado, sem a divindade. Estou crucificado com Cristo. E aí Paulo prossegue dizendo: já não sou eu quem vive, esse é o eu que foi crucificado com Cristo. Aquele eu que foi crucificado não tem divindade nenhuma. Já não sou eu quem vive sem a divindade, mas é Cristo quem vive em mim. Não é um exagero, é maravilhoso que esse mim, que Cristo vive em mim, é um novo mim. Cristo não vivia em mim antes. Eu era um mim sem divindade, eu era um mim sem Cristo em mim. Mas eu criei em Cristo, fui batizado em Cristo, e agora há um novo Ed Marks, um novo mim. O Ed é diferente. O que aconteceu com ele? Ele é um novo mim. E o que é esse novo mim? Ouçam. Não quero confundir vocês demais. Deixa eu continuar lendo. É Cristo que vive em mim e a vida que agora vivo na carne, agora esse é um novo eu. E o novo eu veio à existência com o velho eu crucificado e Deus como vida foi acrescentado a ele. Um novo eu veio à existência quando o velho eu foi crucificado e Deus como vida foi acrescentado a ele. Todos nós neste salão somos novos eus. Nós éramos o velho eu, sem divindade. Agora somos o novo eu. A vida que agora vivo, esse é o novo eu, vivo na fé. Que tipo de fé? A fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 é um versículo maravilhoso. 3. Além disso, ao falar do dia da sua ressurreição, isso é absolutamente maravilhoso. Eu não sei o que os discípulos pensavam quando eles ouviam o Senhor falar. Eu gostaria de ter a citação exata. Quando eles estavam no mar da Galileia e houve uma grande tempestade, ventos, ondas, e o Senhor dormindo lá no fundo do barco, eles eram o oposto do Senhor. O Senhor estava dormindo na tempestade, no jardim do Getsemane, eles estavam dormindo. E o Senhor estava totalmente desperto. Disse: ó Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Mas eu quero a tua vontade, não a minha. Ele voltou para os discípulos, eles estavam dormindo. Eles estavam no mar da Galileia. Eles não estavam dormindo, eles falaram: nós vamos morrer, nós vamos morrer. E foram lá para o fundo do barco, o Senhor estava dormindo. E aí eles o acordaram. Ele falou: vocês são homens de pequena fé. Sabe por que ele falou isso? O Senhor tinha falado que eles iam para o outro lado do mar. Então, eles estavam preocupados com o que ia acontecer. Havia aquelas ondas, o vento. Talvez eu não cite exatamente, mas ele falou: parem, calma. O vento foi embora, as ondas pararam, e um dos discípulos falou: quem é esse aí, que até mesmo ele manda o vento e as ondas a ficarem calmos? Quem é ele? O que nós estamos fazendo aqui?
e eles estavam com o Senhor ainda era um mistério para eles, certo? E eu sou grato por eles terem pagado o preço para permanecer com o Senhor. Em João 14, o Senhor disse aos discípulos, falando do dia da sua ressurreição, ele falou, naquele dia, o dia da ressurreição, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que coinerência maravilhosa é essa? Sabereis que eu estou no meu Pai, vós em mim, e porque vós estáis em mim, também estáis no meu Pai, certo? E eu em vós. E porque eu estou em vós, eu estou no Pai, o Pai também está em vós. É maravilhoso. Você pode pensar, o Ed fica empolgado demais. Eu fico fora de mim mesmo. Vocês têm uma prova? Tem prova? Que dia que é? Ah, ok. Eu estava tentando entender, olhando para vocês estão muito sérios hoje à noite. O Senhor Jesus. Eu queria ser sério, mas não sério demais. Vocês deviam estar cheios de alegria. Quando vocês forem fazer essa prova, façam isso no desfrute de Cristo. Desfrutem os pontos. No dia da ressurreição de Cristo, nos uniremos a Ele. Essa foi a conclusão da sua obra de enxertar. Sabereis que eu estou no Pai, vós estão em mim, eu estou em vós, e eu estou no meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Então, na verdade, estamos enxertados nele. Uma vez que nos arrependemos e recebemos o Senhor, ele, como o Espírito que dá vida, entra no nosso espírito, introduzindo em nós a vida divina, e somos enxertados com o Cristo crucificado e ressurreto, para sermos os ramos de Cristo como a árvore da vida. Vocês sabiam que são ramos de Cristo na árvore da vida? Vocês são ramos da árvore da vida. Por que podemos falar isso? Se você ver Apocalipse 22, 1 e 2, fala que um rio da água da vida que sai do trono, esse rio, a árvore da vida, ela cresce dos dois lados da rua, é uma figura, a árvore da vida é uma videira, e nós fomos enxertados na videira, ou seja, fomos enxertados em Cristo como a árvore da vida. Não apenas comemos a árvore da vida, somos aqueles que permanecem na árvore da vida. Fomos enxertados no Cristo crucificado e ressurreto para sermos os ramos de Cristo como a árvore da vida. Eu nunca me canso, está na nota de rodapé. Pensem nisso, irmãos. Vocês já consideraram que... Deixa-me dizer o seguinte. A árvore da vida é o Cristo crucificado e ressurreto. Por que dizemos isso? Sabem? Primeiramente, você tem a palavra crucificado aí, certo? Em 1 de Pedro 2,24 diz que ele levou no seu corpo, com ele carregou todos os nossos pecados com ele para a cruz. E para a cruz tem a palavra madeiro, que é a mesma palavra para árvore em Apocalipse 2,7, árvore da vida. Então, aquela palavra para árvore em Apocalipse 2,7 é o Cristo crucificado. A árvore da vida é a vida de ressurreição. Então, a árvore da vida é o Cristo crucificado e ressurreto. Quando você come a árvore da vida, você está comendo algo que mata todos os germes negativos na sua pessoa, no seu ser. Você está comendo o Cristo crucificado e comendo o Cristo ressurreto. Espero que esta noite você esteja comendo o Cristo crucificado e ressurreto.
Vou ler o final do ponto 4 agora. Em nossa união orgânica com Cristo, tudo aquilo porque Cristo passou se tornou nossa história. Pensem nisso. Se você é enxertado numa árvore, aquela árvore tem uma longa história, certo? Tudo aquilo que aquela árvore passou tornou-se agora a sua história. Tornou-se a sua história. A história de Cristo agora é a nossa história. 5 diz: estais plenos nele, porque toda a plenitude habita em Cristo. Após ser postos em Cristo, somos cheios, enchidos de todas as riquezas divinas para a sua expressão. Não é grande isso, grandioso? O rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua, a rua da Nova Jerusalém, certo? A rua de ouro. Mas há um rio. Onde você vai encontrar uma rua com um rio que flui no meio da rua? E é uma rua de ouro. No meio dessa rua de ouro, deste e daquele lado do rio, está a árvore da vida. Na Nova Jerusalém, há uma só rua. Neste treinamento, há uma só rua. Isso significa que quando você está em Cristo, quando você está desfrutando do Senhor, você jamais se perde, porque só tem uma rua. Eu dei um testemunho para os irmãos nesse fim de semana passado. Muitos anos atrás eu peguei um carro alugado em Pittsburgh, antes do GPS ser popular. Tinha acabado de sair GPS. Então eu aluguei um carro da Hertz e a propaganda deles é: nunca se perca. Nunca se perca. Em outras palavras, você colocava as coordenadas ali e nunca se perderia. Eu falei: opa, eu vou tentar isso. E então, entrei no carro, coloquei ali o endereço para onde eu ia. O carro não sabia onde ir. Se você der orientações e morar em Pittsburgh, você fala, você vai 6 milhas para o leste e depois 3 milhas para o oeste. Não, aí você pega uma rua, a rua vira para lá, vira para cá, vira para lá. A rua não é reta. Alguém aqui é de Boston? Irmão Ray, você não tem que se preocupar, irmão. Nós amamos você. É fácil dirigir em Boston? O que o GPS faz em Boston? O GPS, eu me lembro, porque eu sei como ir do aeroporto internacional de Pittsburgh para a casa onde eu nasci. E eu não quero entrar em muitos detalhes, mas Pittsburgh fica no meio de 3 rios. Tem o Monongahela de um lado, tem o Allegheny do outro lado, e eles caem no rio Ohio, que se torna o Mississippi, o rio Mississippi. Onde eu morava era do lado do Monongahela River. Bom, eu estou falando, dando lições de história aqui, dizendo o que aconteceu lá. Bem, quando você atravessa aquele túnel, você tem que virar à direita e percorrer ao lado do Monongahela. O GPS me mandou para o outro rio lá. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui nesse rio? Eu estava dirigindo lá no Allegheny e eu estava olhando para lá, minha casa estava lá longe. De alguma maneira eu consegui chegar lá, mas levou um tempão. Na Nova Jerusalém, nunca nos perdemos. Eu sinto muito. GPS, eu diria que é o satélite da presença de Deus. Nós temos a presença de Deus, nunca nos perdemos. Você permanece no treinamento, desfruta, se entrega para desfrutar o Senhor. Diga diariamente ao Senhor: Senhor, hoje eu quero ter o desfrute mais pleno de Cristo. Hoje eu quero ter o ganho mais pleno de Cristo. Sabe o que vai acontecer?
você estará bem no meio da rua que flui na Nova Jerusalém. É maravilhoso isso. Nunca se perca. Aquele GPS se perdeu. Eu falei, eu desliguei o GPS. Eu não sei hoje como é que é. Eu acho que o GPS hoje está melhor. Em Pittsburgh. Quando eu nasci lá, a pessoa fala, como é que você vai para tal lugar lá em Pittsburgh? Eu falo, você desce esse quarteirão aqui. Quando você chegar na quinta árvore, vira à esquerda. E aí você vai, caminha, vira à esquerda e vai embora. E aí tem uma loja de conveniência. Naquela loja de conveniência você vira à direita. É assim que você orientava quando eu cresci. Não falava norte, sul, leste, oeste. Em Boston, eu falei para os irmãos, as ruas em Boston foram feitas em cima de caminhos de vaca. Vocês sabiam? As vacas, vocês acham que as vacas andam reto? As vacas andam por toda parte. Você vai dirigir em Boston, você se perde. Eu nunca dirigi em Boston, eu teria medo. Quando eu vou para Boston, irmão, eu quero que você me dirija para mim lá. Vamos ver o 5. Estais plenos nele, porque toda a plenitude habita em Cristo. Após ser postos em Cristo, somos cheios, enchidos de todas as riquezas divinas para a sua expressão. C. Ao permanecer em Cristo, em nosso espírito, podemos habitar no esconderijo do Altíssimo, com Cristo sendo o nosso refúgio e proteção de todos os ataques de Satanás. O Salmo 91:1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O versículo 2 prossegue: diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. No versículo 1 você pode dizer que o lugar, o esconderijo o esconderijo é o Altíssimo. Quem está no nosso espírito? O Altíssimo. O Senhor falou isso uma vez. Somos filhos do Altíssimo. Você pode falar, isso é elevado demais que os treinadores estão compartilhando no treinamento. Pode ser, mas vocês são filhos do Altíssimo. Mas eu também diria que o que habita no esconderijo do Altíssimo, que é o esconderijo do Altíssimo na prática? É o nosso espírito. Quando você está no seu espírito, você está no esconderijo do Altíssimo. Eu me lembro de ter tomado um ônibus, eu trabalhava no centro de Houston, e eu tomava um ônibus para o centro de Houston. Eu não estava na vida da igreja ainda, mas quando um bebê nasce, você faz coisas especiais para o bebê, certo? Eu era um bebê em Cristo e o Senhor fazia as coisas especiais para mim. Eu estava no ônibus, para mim parecia que todo o ônibus estava cheio da presença de Deus. Eu fui transportado para o esconderijo do Altíssimo. Todo mundo estava dormindo ali no ônibus e eu estava, uau! Eu queria que eles soubessem que há um esconderijo do Altíssimo. Eu deveria ter pregado o evangelho para todos aqueles no ônibus, mas não preguei. Bem, mais uma coisa sobre estar em Cristo. O Senhor diz o seguinte: quanto sobre Satanás, o príncipe deste mundo, o Senhor disse: ele nada tem em mim. Onde está esse mim? Esse mim está no seu espírito, certo? Então, quando você está no seu espírito, você está no mim com letra maiúscula. Em nada tem em mim. Isso significa que em Cristo, Satanás não tem terreno, nem chance, nem esperança e nem possibilidade alguma.
Santos, quando vocês estão no seu espírito, quando vocês estão em Cristo, Satanás não tem terreno, não tem chance, não tem esperança e nem possibilidade alguma com relação ao seu viver e à sua pessoa. Satanás não tem chance em mim, você não tem esperança em mim, você não tem terreno em mim, não tem base, não é porque eu sou especial, mas porque eu estou em Cristo, certo? E em Cristo, o príncipe desse mundo não tem nada, não tem terreno, não tem chance, não tem esperança, nem esperança alguma. Algarismo Romano 3 agora. Cristo, como o Espírito é o mordomo na casa de Deus, a família divina, que dispensa a nós as riquezas insondáveis do seu tesouro para o nosso embelezamento, santos, estamos sendo embelezados por Cristo. Não sei se vocês já notaram, eu fui ver o livro Como Ser Presbítero e Cooperador, e para ter certeza, em Apocalipse 21, 2, diz o seguinte sobre a Nova Jerusalém, que ela se preparou como a noiva adornada para o seu marido. O irmão lhe falou, vocês já notaram a palavra adornada anteriormente? A palavra adornado significa, santos, que quando estamos ministrando a palavra e as pessoas estão prestando atenção, nós queremos adorná-las, queremos torná-las belas em Cristo. Com ouro, prata e pedras preciosas. Isso é riqueza. Você põe ouro nas pessoas, você põe prata nas pessoas, põe pedras preciosas nas pessoas, você as adorna para elas serem embelezadas e tornarem-se a noiva de Cristo. Cântico dos Cânticos 1, 10 e 11 fala que a buscadora de Cristo tem joias no seu pescoço, o seu cabelo tem ouro, está adornado com ouro. E peças de prata, o que é isso aí? Ouro, prata e pedras preciosas, é o Deus triuno. Para sua glorificação e embelezamento. Já compartilhamos isso em Gênesis 24. Eu tenho esses versículos de Isaías 22 aqui. Se você ver esses versículos e as notas de rodapé, em Apocalipse 3, quando o Senhor disse à igreja em Filadélfia que ele tinha a chave de Davi, de onde João tirou isso? De Isaías 22, tirou de Isaías 22. E em Isaías 22, se você ver esses versículos, você tem de voltar mais. No versículo, a partir do versículo 15, fala assim, havia um mordomo na casa de Deus, cujo nome era Sebna. Sebna significa ego, ego. O nome daquele mordomo era Sebna. E o Senhor disse para ele, eu vou tirar você da sua posição. Ou seja, você está demitido. Quando nós fomos crucificados na cruz, nós fomos demitidos. Vocês foram ou não foram demitidos? Mas, quando você ressuscitar, você será readmitido. E aí ele prossegue dizendo, naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e entregarei nas suas mãos o teu poder. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém. Vocês podem ler todas as notas de rodapé aí de Isaías. E ele fala, e porei nas suas mãos a chave da casa de Davi, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Se você colocar uma chave no ombro, deve ser uma chave enorme, certo? Uma chave enorme. Significa que a porta é massiva, enorme. A
porta do tesouro da casa do Deus triuno. Você tem aquela chave ali para abrir. Abre a porta e todas as riquezas do Deus triuno estão ali. É maravilhoso. Eu pensei que eu tinha esse versículo aqui. Em Isaías 22. Leiam. Sabe o que ele fala de Sebna? Sebna significa o ego, o nosso ego. Sabe o que Deus fez nesse capítulo? Ele pegou o Sebna, que significa o ego, e torna ele uma bola. Se você olhar o beisebol, se você tirar aquele couro em volta, você vai ver que é tudo enrolado ali até chegar numa bolinha pequena. Ele envolve o Sebna como uma bola, isso está na Bíblia. E ele disse que eu vou jogar você para uma terra distante. Eu não estou sendo espiritual aqui. Eu não conheço muito, mas dos meus filhos eu conheço um pouco. Você tem o Los Angeles Dodgers. Tem pessoas que vão lá, ficam doidas. Há um jogador dos Dodgers que vem do Japão. O nome dele é Otani. Otani. Ele joga e corre. Nunca vimos isso nos Estados Unidos. Nunca vi. Alguns de vocês são de ascendência japonesa, não são? Ali. Irmão, você gosta do Otani? Bom. É melhor não falar demais. Vamos embora. Pensem nisso. Há alguns jogadores. Meu pai me levava para jogos de beisebol. Há aqueles que ficam no fundo do campo. Ele jogava para o Pittsburgh, não sei o quê. Eu sou velho. Vocês saberão, ok? Os braços dele eram como um foguete. Se algum estivesse na segunda base, e o homem da segunda base chegava em casa. Aquele sujeito, ele tinha um braço tão poderoso que o homem que estava na segunda base, ele jogava a bola antes do sujeito chegar na terceira base. E todo mundo falava, Ele tinha um braço poderoso. O braço dele... Que é o braço dele comparado com o braço do Deus triuno? O Deus triuno nos joga para uma terra distante. Estamos crucificados com ele. E fomos readmitidos em ressurreição para ser um novo homem. Vamos prosseguir. Vocês podem ler todas as notas em Isaías 22 e ler o estudo vida. Eu falei errado. Não, é Isaías 22. Isaías é tão rico. Você chega em Isaías 60. Isaías 60 ele fala, eu vou embelezar a casa da minha beleza. O que é a igreja? A igreja é a casa da beleza do Senhor. Nós queremos contemplar a beleza do Senhor. A igreja é a casa da beleza do Senhor, de Deus. Irmãos, não fiquem tristes. Se você estiver triste, vem comigo para minha casa, eu vou alegrar você. Todos vocês estão sorrindo, é assim que eu gosto. Mas eu vejo alguns que estão com a cara comprida, eu falo, ó Senhor Jesus. E eu não quero que vocês fiquem alegres na esfera natural, quero que Jesus seja a alegria de vocês. Isaías 60, versículo 9.
Isaías 60, versículo 1 fala: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. E o versículo 5 diz: então o verás e serás radiante. Radiante. Todos nós precisamos ser radiantes. Você está irradiando Cristo para as pessoas. Você já viram um irmão brilhando, resplandecendo Cristo? Eu também já. E não dá para descrever, é inexplicável, é misterioso. Na verdade, eles brilham, certo? Em um dos nossos esboços, nós vemos que a profissão mais elevada na terra é gastar tempo diariamente com o Senhor, sendo infundido por Deus, para que você possa brilhar Deus, para que você possa brilhar Deus. Você não quer brilhar Deus? Para que você possa brilhar Deus e resplandecer Deus. Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho. Aí tem todos esses versículos aqui. Fala o vosso Deus, a sua beleza. Vamos ler a letra A. Cristo como mordomo na casa de Deus é o Espírito que dispensa a vida como a lei do Espírito da vida, dispensando as riquezas dele mesmo como vida ao nosso espírito, alma e corpo, para sermos engolidos pela vida, a fim de, 2 Coríntios 5:4, a fim de sermos homens de vida para a edificação do corpo de Cristo. Letra B. Cristo, como Espírito, é um mordomo na casa de Deus, dispensando-se como a graça multiplicada ao seu povo escolhido e redimido, o que o toma como a sua humildade. Nós não somos humildes. Cristo tem de ser a nossa humildade. Não. Se você falar que você é muito humilde, você já está sendo orgulhoso de falar que é humilde. Devemos tomar Cristo como a nossa humildade, Ele é a nossa verdadeira humildade, e Ele se torna o nosso suprimento a cada momento e desfrute constante. Letra C. Cristo é aquele sobre cujo ombro está a chave do tesouro da casa de Deus, tipificado pela casa de Davi para a edificação do reino de Deus. 1. Eu estou pulando muitos versículos aqui. Vocês podem voltar e entrar nesses versículos. Esses pontos são tremendos. 1. Para a igreja restaurada, Cristo é aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino, com autoridade para abrir e fechar. O Senhor deu à igreja restaurada uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, santos, a porta que foi aberta à sua restauração. Ele vai tentar fechar? Sinto muito, está aberto. Na Rússia, eles tentaram fechar a porta. Então, eles deram nome para uma rua lá, Rua Não Deus. A Rua Não Deus. Você não podia nem mencionar o nome Deus na rua. O que aconteceu? Foi derrubado aquilo. E não tem mais lá na Rússia uma rua chamada Rua Não Deus. Agora a situação lá não é essa, mas você não pode derrubar Deus. É impossível, você vai perder. Quem vai ganhar? Você ou Deus? É claro que Deus vai ganhar. Bem, ok. Vamos ver 2. A chave de Davi abre a porta para sermos transformados numa pedra branca e edificados na casa de Deus como uma coluna com o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome do Senhor. Chegamos agora à letra A. Sermos edificados em Deus, nos tornarmos um constituinte da Nova Jerusalém e nos tornarmos parte do novo Cristo. Que tal? Você não quer ser parte do novo Cristo? Não do Cristo de ontem, o Cristo de hoje. E mesmo, não apenas o Cristo de hoje, mas o Cristo novo, o Cristo agora. Ser parte do novo Cristo é humanamente impossível, mas a lei do Espírito da vida em nós
contém um elemento que lida com a impossibilidade. Sabem, santos? O Senhor me lembrou disso do estudo Vida de Gênesis. Nós conhecemos o sonho de Jacó, certo? Ele sonhou que havia uma escada posta sobre a terra, unindo o céu à terra. Ele chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Em João capítulo 1, o Senhor disse a Natanael, eu sou o filho do homem, e verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Ele estava falando para Natanael, eu sou a realidade daquela escada de Gênesis 28. O sonho de Jacó, olha que o estudo Vida diz. Eu vou tentar ler um pouquinho disso aqui, só um pouquinho. Precisamos ter sonhos em nossa vida espiritual, que tal? E eu tive muitos sonhos no passado e quero ter um novo sonho hoje. Se você não tiver sonhos, mostra que a sua situação deve estar terrível. Quantos sonhos você teve desde que foi salvo? Cada visão espiritual é um sonho. Santos, eu me sinto como num sonho hoje à noite. E é por isso que eu estou aqui, que eu quero estar nesse sonho com vocês. Cada visão espiritual é um sonho. Qual é o significado de um sonho? O princípio de um sonho é que algo impossível acontece a você. Nós termos sido salvos é um sonho. Embora ser salvo fosse impossível, nós fomos salvos. Vir para a vida da igreja também foi um sonho espiritual. Todo aquele que vem para a vida da igreja teve um sonho no qual algo impossível aconteceu. Eu amo esses sonhos celestiais. Não é bom? Vamos prosseguir. B. Cristo tem a chave para controlar a porta do tesouro de Deus, no qual estão as riquezas de Deus em Cristo para o nosso desfrute. Para desfrutar as suas riquezas como tesouro, precisamos permanecer em contato com o Senhor. Não permanecer simplesmente em contato, mas permanecer no contato com o Senhor. Significa que esse contato é especial, esse contato é específico, é o contato com o Senhor. Permanecer no contato com o Senhor. Permanecendo em contato com o Senhor segundo a sensação de vida. C. Para desfrutar as suas riquezas como tesouro, precisamos aprender a exercitar as chaves do reino. Temos um livro chamado Exercício do Reino para Edificação da Igreja. Nesse livro, o nosso irmão compartilha quais são as chaves do reino. Na experiência, as chaves do reino, você poderia dizer, um aspecto da chave é que abre a porta para os judeus em Atos 2, para serem parte do corpo de Cristo, e em Atos 10, aquela chave abriu a porta para os gentios, judeus e gentios, um novo homem, certo? Mas se você ver o conteúdo dessa passagem, te darei as chaves do reino dos céus. Fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a chave número 1. Negar o seu ego, negar-se a si mesmo. 2. Tome a sua cruz, é a segunda chave. E siga-me. Todo aquele que quer salvar a sua alma a perderá, mas aquele que perder a sua vida da alma a salvará. Perder a sua vida da alma é a terceira chave. Essas não são coisas ai de mim, certo? Você fica feliz quando você nega o seu ego? Quando você está no seu ego? Não, mas devemos negar o nosso ego, tomar Cristo como vida, certo? Como a nossa alegria, tomamos a nossa cruz. Se você ler aquele livro, ajuda muito e mostra que cruz é a vontade de Deus. O Senhor disse,
tomai, tira de mim esse cálice, mas contudo não seja a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Depois dele ter orado 3 vezes isso, ele percebeu que o cálice da cruz é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é a cruz. O seu companheiro de quarto é a vontade de Deus para você. Toma a cruz. E carrega essa cruz com alegria. Você vai falar, meu companheiro de quarto, meu colega de quarto, eu sou rápido, ele é tão lento. Ele é lento para equilibrar você. Podemos desfrutar o Cristo insondavelmente rico como Espírito ao perseverarmos em oração e no ministério da palavra. Orar é perceber que nada somos, nada podemos fazer. A oração é a verdadeira negação e repúdio do nosso ego para desfrutar Cristo como o nosso jubileu. B. Muitas vezes em nossa experiência, somos distraídos de Cristo, nosso Deus. Fique em Cristo, permanecem, não permanecemos em Cristo, não ficamos em Cristo, não nos mantemos em Cristo. É por isso que precisamos entrar em Deus por meio da oração, porque somos facilmente distraídos de Deus. Devemos passar tempo todas as manhãs com Ele, entrando em Deus por meio da oração. Vejam a letra C. Quando entramos em Deus por meio da oração, recebemos suas riquezas, simbolizadas pelos pães, pelo peixe e pelo ovo, em nós para o nosso suprimento. O que é essa questão aqui de pães, peixe e ovo? O que o Senhor está falando? Eles falaram para o Senhor, ensina-nos a orar, e o Senhor começou a falar algumas coisas. Em determinado ponto, ele parou e contou, deu 3 ilustrações para os discípulos. A primeira ilustração foi: qual dentre vós terá um amigo, irá ter com ele à meia-noite e lhe dirá: amigo, empresta-me 3 pães à meia-noite. O que você faria se um treinando ligar para você à meia-noite e fala: amigo, empresta-me 3 pães da tua casa? O que você diria? Fala, guarde as regras do treinamento, irmão. Bem, desculpa. Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E o homem falou: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão comigo na cama, não posso levantar-me para dá-los a ti. Digo-vos, ainda que não se levante para dá-los a ti por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua impertinência. Ele lhe dará o que necessitar. Eu vou pular agora uma parte e ouçam. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe der em lugar de peixe uma cobra? Que pai faria isso? Eu tinha 4 filhos. Se o meu filho me pedir, me dá um taco de peixe, você acha que eu vou dar um taco de cobra para eles? Eu sei que os meus filhos gostam de fish, de taco. Taco de peixe. Se você pedir peixe por seu pai, ele vai dar uma cobra para você? É claro que não. Ou se ele pedir um ovo, seu pai vai dar um escorpião para você? Então, ouça. Pois se vós que sois maus, e não fariam isso, vocês são maus. Mas se o seu filho pedir um peixe, você não vai dar uma cobra para ele. Mesmo sendo mau, você vai dar um peixe para ele. Mesmo sendo mau, se ele pedir um ovo, você não vai dar um escorpião para ele, você vai dar um ovo, certo? Pois se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aqueles que pensam nele? Não. Aqueles que pedem. Lhe pedirem. Santos, peçam a ele. Diga: Pai, dá-me o Espírito Santo. Pai, me dá os 3 pães. Pai, dá-me o peixe e dá-me o ovo.
do Espírito Santo. 3 pães significam as riquezas da terra, o peixe significa as riquezas do mar, e o ovo significa as riquezas do ar e da terra. Tudo junto, como as riquezas insondáveis de Cristo tornadas reais no Espírito Santo da realidade. Como você ganha essas riquezas? Simplesmente peça. Peça ao Pai: Pai, dá-me o Espírito Santo para esta reunião hoje à noite. Pai, enche-me com o Espírito Santo interiormente e enche-me com o Espírito Santo exteriormente. Ele não vai dar um escorpião ou uma cobra para você. Ele vai te dar um ovo, vai te dar peixe e vai dar para você 3 pães. Não é verdade isso? Espero, santos, que daqui para frente a sua vida de oração mude e você diga: Pai, dá-me o Espírito Santo. Dá-me o Espírito Santo para as provas do meio do semestre. Eu já compartilhei o que é. Eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver o 2. Quando entramos em Deus por meio da oração para permanecer nele, recebemos o Espírito Santo como nosso suprimento de vida, significado pelos pães, pelo peixe e pelo ovo, para nos alimentar e a todos sob o nosso cuidado. Com o que vamos alimentar as pessoas que estão sob o nosso cuidado? Com pães, com peixe e com o ovo do Espírito Santo. Mas nós, primeiramente, temos de estar alimentados. Santos, a próxima vez que vocês virem um ovo, você pode usar isso para pregar o evangelho. Você pega um ovo e fala: veja, isso aqui é uma figura do Espírito Santo, que tal? Ou você tem um peixe, isso aqui é uma figura do Espírito Santo. As riquezas da terra, as riquezas do mar, as riquezas da terra e do ar. Como eu poderia entender isso se alguém não me explicasse? 3. Ao orar, simplesmente precisamos aprender a pedir-lhe o que precisamos para satisfazer a sua vontade, a vontade dele. A letra A é de Lucas 11, Lucas 11, 13. Pois se vós que sois maus sabeis dar boas dívidas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Letra B, a mulher samaritana. Se conheceres o dom de Deus. Quem é o dom de Deus? O dom de Deus estava na frente dele. Ele era o dom de Deus. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te teria dado água viva. Que tal isso? Se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, quem está falando contigo, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 6 fala isso. Se você teria pedido para Cristo e você teria dado água, e ele teria dado água viva para você. Amanhã de manhã você acorda e diz: Pai, dá-me a água viva. O que ele vai fazer? Ele não tem escolha. Ele diz que faria isso. Letra C. Uma coisa peço ao Senhor, uma coisa, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Você pode dizer que a casa do Senhor é a igreja. Todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço. Algarismo Romano 5 agora. Podemos desfrutar as insondáveis riquezas de Cristo invocando o seu nome. Vocês já se formaram de invocar o nome do Senhor? Se você já se formou, precisamos fazer um funeral para você. Santos, invocar o nome do Senhor deve ser nosso hábito. Você pode invocar de várias maneiras. Você pode falar: ó Senhor. Mesmo que você fale só ó Senhor, ou ó Senhor Jesus, ou ó Senhor Jesus, eu te amo. Ou Senhor, eu preciso de ti. Isso é invocar o nome do Senhor.
recebemos a sua palavra num espírito e atmosfera de oração, contemplando e cantando a sua palavra. Não é maravilhoso cantar a palavra dele? Então, contemplar a palavra é uma nota maravilhosa em Salmo 119. Fala que contemplar, você está falando para si mesmo, você está olhando para o espelho. Você está olhando para o espelho, o que você fala? Irmão Ed, bendize o Senhor, ó minha alma. Eu estou falando para mim mesmo quando eu digo isso? O Salmo 103 é assim. Bendize a minha alma, bendize o Senhor, ó minha alma. E tudo que há em ti, bendiga o seu santo nome. Bendize o Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos benefícios que Ele te deu. O Senhor tem nos dado um pacote de benefícios maravilhoso. Não apenas isso, ok? Nós bendizemos o Senhor, falamos bem dEle, por tudo que Ele fez por nós. E ouçam, nós exortamos os seus anjos, seus exércitos e suas obras a bendizerem o Senhor. Você vai falar, vós, seus anjos, bendizei ao Senhor. O Salmo 103 nos diz para fazer isso. Quantos de vocês já disseram aos anjos para bendizer o Senhor? Eu já fiz isso, mas não faço o suficiente. Santos, este salmo é tremendo aqui. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos. O que os anjos vão dizer? Você vai falar, ei anjos, abençoem, bendigam o Senhor agora. Você acha que eles vão falar, não estamos com vontade? Não, eles vão ouvir a sua ordem. Vocês, anjos, obedeçam a voz. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras. Bendigam o Senhor, ó minha alma. Romanos 7 agora. Podemos desfrutar o Cristo insondavelmente rico como o suprimento das riquezas no corpo, para o corpo e pelo corpo, mediante o ministério no corpo. Letra A, B e C aqui. Não vou ler essas 3 letras. Eu quero que vocês tenham... Eu já gastei tempo demais, certo? Vocês não concordam comigo? Não tem problema. Nós nos amamos mutuamente. Eu faço isso toda vez. Temos o espírito composto aqui, na letra B. Temos Salmo 133. Quão bom e agradável é. Não fala que é muito bom e muito agradável, ele fala quão bom. Significa é inestimável, é incalculável a bondade. Quão bom, quão agradável. É os irmãos habitarem juntos em unidade. É como um unguento precioso. Você desfruta a unção do Espírito quando você está na união divina. D. Recebemos o suprimento do Espírito pela intercessão e comunhão dos membros. Eu tenho aqui 1 Tessalonicenses 5:25. É um versículo simples. Olha o que Paulo disse. Irmãos, orai também por nós. Você já falou na casa dos irmãos aí, irmãos, orem por mim? Muito bom, irmão. Não sejam tão orgulhosos, irmãos, orem por mim. Vocês já experimentaram, irmãos e irmãs? Estou vendo todos os jovens aqui. Vocês já experimentaram durante o dia? De repente você recebe um suprimento. Sabe de onde vem esse suprimento? Tem alguém orando por você. Agora, o último algarismo romano. Podemos desfrutar as riquezas insondáveis do Senhor diariamente, ao desfrutar o próprio Deus triuno, com todos os itens da vitória de Cristo em sua salvação plena, completa e todo inclusiva.
Salmo 68, 19, o salmista disse, eu posso compartilhar muito, mas vou parar. Bendito seja o Senhor, vamos falar juntos, bendito seja o Senhor, que dia a dia nos cumula de benefícios. Não é um dia sim, dia não. Não é só na metade do semestre, mas é dia a dia nos cumula de benefícios. Nos enche de benefícios. Deus, esse é o benefício, esse é o bem. Deus é a nossa salvação. Salvação é o benefício. E aí ele fala, selá. Pensem nisso. O irmão lhe falava muito isso no ministério. Ele fala, pensem nisso. Ou seja, precisamos meditar. Eu vou parar por aqui. Não foi maravilhoso? Eu não sei se isso vai cair na prova de metade do semestre de vocês ou não, mas desfrutem. Vamos orar com quem está ao nosso lado e prosseguir.